Qual é a coisa mais louca que você já ouviu alguém dizer depois de pensar que tinha desligado o telefone, em conferência telefônica? O outro lado havia feito algumas perguntas bastante estúpidas, mas ainda estava pronto para fazer negócios conosco no valor de maior que cifra 1M. Pensando que a chamada havia terminado, um cara na sala começou a chamá-los de idiotas e a falar sobre como que eles estavam tentando fazer não queria funcionar, etc. Eles não disseram mais nada, mas todos nós ouvimos o som do outro lado se desligando e mais tarde eles se estenderam e disseram que iriam em outra direção. Eu trabalho em um hospital infantil, e qualquer coisa séria como um código azul é chamada em todo o hospital através dos alto-falantes, discando um ramal telefônico específico. Houve algumas vezes em que alguém apertou o botão de espera em vez de terminar a chamada, e o hospital inteiro pode ouvir a música de espera até que alguém a pegue. O pior, menos engraçado, porém, foi há algumas semanas. Todos os funcionários, pais e filhos do meu hospital infantil de renome mundial ouviram este pobre rapaz gritar a palavra F quando ele percebeu que ainda estava ligado. Eu estava no Facete Ming e meus pais pouco depois de ter começado a namorar minha agora esposa. Eu tinha tido um período bastante seco e não tinha namorado ninguém por alguns anos. Então eu mencionei que estávamos namorando na chamada e eles ficaram felizes por mim. Acabamos com isso e eu apenas pousei meu telefone para pegar algo sem terminar a ligação. Aparentemente, minha mãe também o fez porque depois de alguns segundos eu a ouvi dizer bem, estou feliz por ela estar sendo íntimo agora. Estranho. Mas também estou contente que minha mãe esteja cuidando de mim. Aquele cara estúpido caiu nessa isto de um pai de estudante enquanto eu estava desculpando o filho deles de uma tarefa que eles perderam porque a avó deles acabou de morrer. Ela não tinha. Mesmo assim, o garoto não passaria na aula em nenhuma circunstância porque ele era um botão completo. Uma vez que falei com seus pais, eu sabia o porquê. Então ela ainda assim reprovou na aula, mesmo sem a tarefa. Então eu sei que um de nós era o cara estúpido. Só não tinha certeza se era a mesma pessoa que eles pensam que é. Eu tenho uma história de não mudo. Webex. 500 pessoas na chamada. Justamente quando todos estavam se acostumando a trabalhar remotamente. Quem quer que o tenha configurado não silenciou o público por padrão. O caos era incrível. Dúzias de pessoas, simultaneamente, não mudando de assunto e fazendo suas vidas. Cães latindo. Crianças chorando. Utensílios de cozinha agarrando-se. Os líderes da chamada pleading para que as pessoas se silenciassem. Minha parte favorita foi quando eles tinham as coisas na maior parte silenciosas. Cerca de 5 pessoas ainda não tinham ouvido falar, incluindo um cara que pensava que estava mudo e gritou Jesus Christ People, mute earphones antes de perceber que ele não estava mudo. Eles jogaram a toalha e terminaram a reunião de 1,5 hora depois de 15 minutos. Eu tinha um emprego em que estava em condições de amortizar uma conta telefônica substancial. O que o cliente disse ser porque sua mãe estava morrendo no exterior e ela tinha demência e precisava ouvir coisas em sua voz para acreditar em qualquer coisa, inclusive nas instruções do médico. Ela estava de coração partido e soluçando sobre como se tivesse dinheiro para pagar esta conta telefônica. Ela teria acabado de voltar para seu país porque o voo teria custado menos. Ela estava certa sobre isso. Eu anotei toda a conta telefônica. Ela chorou como uma amante abandonada em um romance e disse que pessoas como eu são anjos de Deus, etc. Depois que lhe desejei uma boa noite, ela pensou que a ligação tinha terminado. Ela disse a alguém com uma voz perfeitamente normal: bem, isso funcionou. Não é uma história louca, mas eu tinha acabado de falar com uma cliente pelo telefone. Despedimos-nos. Depois ouvi-a perguntar: você está usando calças hoje? Eu não tinha certeza de como responder a isso, mas imagino que ela estava brincando perguntando por que todos começaram a trabalhar em casa devido à cobiça. Eu apenas respondi sim. Ela então desatou a rir tentando explicar que achava que já tinha desligado e na verdade estava fazendo essa pergunta ao marido. Rimos sobre isso por cerca de 3 minutos antes de desligarmos de fato. Não é bem o mesmo. Mas, meus pais me contaram uma história sobre um hóspede de longa data que foi problemática e difícil. Quando ela finalmente saiu pela porta, aparentemente o alívio foi tão grande que meus pais e irmãos mais velhos começaram a dançar por aí, declarando alegremente: ela se foi, apenas para olhar para cima e vê-la de pé na porta novamente. Ela tinha voltado para recuperar seu guarda-chuva junto à porta e tinha ouvido tudo. E é por isso que durante muitos anos, meus pais brincavam: não esqueça seu guarda-chuva para os convidados que partiam. Algo assim aconteceu comigo uma vez, durante um inverno.
Aluguei um quarto em uma casa com um casal que me pareceu realmente desajustado. Um deles era bem mais burro que o outro e talvez um pouco vagamente inapropriado comigo. Ambos os quais eu os chamei algumas vezes durante meu tempo lá. Eu realmente não entendi como eles podiam ficar juntos e parecer tão satisfeitos um com o outro. Eles nunca discutiram quando eu estava morando lá. Estavam juntos há mais de 5 anos. E estavam noivos. Quando saí no final da temporada, cheguei ao meu carro e percebi que havia deixado lá um dos meus pratos para assar. Abri a porta da frente e eles estavam no meio de uma partida de gritos. Não fazia ideia do que se tratava. De qualquer forma, eles se separaram como 2 meses depois e o burro se casou diretamente com outra pessoa dentro de 6 meses. O meu era um mostrador de bumbum. Não uma falha em desligar. Meus pais são divorciados e se casaram novamente quando eu tinha 17 anos. Vivia com minha mãe e via meu pai nos fins de semana. Eu sabia que meu pai e minha madrasta possivelmente estavam tentando ter filhos, mas eles não tinham me falado muito sobre isso. Recebi uma ligação acidental de meu pai enquanto eles estavam dando a notícia da gravidez aos pais de minha madrasta. Eu respondi e pude ouvir minha madrasta dizer: parabéns, estamos muito felizes por vocês dois. Escutei por alguns minutos e pude juntar as felicitações. Meu pai e minha madrasta me contaram sobre a gravidez da próxima vez que os vi e fiquei surpreso. Eu não queria estragar tudo para eles. Só lhes contei anos depois que tinha descoberto sobre meu futuro irmão de dentro do bolso do meu pai. No ano passado, meu trabalho era monitorar a qualidade das chamadas para que eu normalmente ouvisse os agentes telefônicos em tempo real. Em um caso, havia um telefonista que simplesmente não estava entendendo o que estava sendo dito. Depois que o agente desligou o telefone com ele, houve uma janela de 3 segundos onde ainda posso ouvir o agente gritar: Jesus. Creio. Não os marquei para isso, pois a chamada tinha tecnicamente terminado naquele ponto. Em outra ocasião, alguém colocou o chamador em espera. Mas por causa de como o sistema telefônico funciona, eu posso ouvir o agente mesmo que o chamador esteja ouvindo música. Ela colocou o chamador em espera para ligar para sua irmã e planejar umas férias. Não tenho certeza se isto se encaixa. Eu participei de uma entrevista à distância. Estávamos na sala de conferência com 2 telas, uma mostrando o entrevistado e a outra nós mostrando. Perto do final da entrevista, notei que meu chefe parecia ter desenvolvido um espasmo incomum no pescoço. Ele olhava para a tela e, de repente, olhava para o lado e, em seguida, olhava novamente para a tela. No final da entrevista, enquanto o candidato trocava agradecimentos, etc., aprendi e perguntei se meu chefe estava bem. Sua resposta foi apenas barulhenta o suficiente para ser capturada pelo microfone. Se você torcer rápido o suficiente, você pode ver seu próprio ouvido. É desnecessário dizer que a oferta de emprego não foi aceita. Minha mãe tinha um novo chefe que a odiava. Ela estava há cerca de 3 anos da aposentadoria. E ela sentia que ela estava tentando expulsá-la mais cedo para que ela perdesse parte de sua pensão, etc. Ela me pediu para verificar sua secretaria eletrônica enquanto ela estava fora após a morte de sua mãe e avisá-la se algo importante chegasse, e para regar suas plantas. No 3º dia, mais ou menos, eu tinha estado lá. Havia uma mensagem deste patrão dando suas condolências. Então você pôde ouvir o clique onde ele pensou que tinha desligado, mas deve ter colocado o receptor simplesmente errado e ainda estava na linha. Ele gozou impiedosamente com sua esposa durante os próximos 5 minutos antes de dizer: "Oh, merda", e desligar. Ela estava em um ponto muito baixo de sua vida e eu não tinha coragem de lhe dizer ou deixar a mensagem no atendedor. Isso a teria esmagado absolutamente. Mas eu a gravei. E depois a apaguei do atendedor. Então liguei para aquele cara e disse a ele o que tinha, porque não estava contando a ela o direito agora, mas absolutamente o faria se necessário no futuro. E disse a ela que era melhor eu não ouvir nada além de como o trabalho maravilhoso estava indo para ela e como ela foi bem tratada até que se aposentasse. Disse-lhe que nem sequer entendia que você tinha que ser um pedaço de merda para falar de alguém assim nas suas costas. E especialmente em um momento de sua vida. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela teve uma vida maravilhosa nos últimos anos e achou que a morte de sua mãe o tinha aberto para tratá-la com gentileza e respeito. Isso foi há 20 anos e eu nunca lhe disse nem nunca direi. Eu não gostaria de nunca tirar esses últimos anos dela.
Liguei para um prestador de serviços que deveria encomendar certificados de boa reputação de um estado e eles se atrasaram no envio dos mesmos. Eles me disseram que havia um atraso no escritório do estado e me deram uma nova estimativa. Eles se esqueceram de desligar e eu os ouvi dizendo a seu colega de trabalho que tinham esquecido completamente de enviar o pedido sensível ao tempo em primeiro lugar. Nunca mais os utilizei. Eu estava trabalhando em um call center por algum tempo, então eu estaria chamando cerca de 30 a 40 pessoas por dia, o que é um trabalho exaustivo. Havia esta chamada em particular. Ainda me lembro muito claramente. Não era uma loucura, mas a situação era bastante inesperada. Então, eu estaria ligando para uma mulher por volta dos 30 anos. Teríamos a conversa de sempre e ela respondia prontamente às minhas perguntas. Às vezes rindo e conversando fora do tópico em questão. Ela estava em uma sala com sua filha. Quando terminamos a conversa, eu lhe agradeci pelo seu tempo e me despedi. Alguns segundos depois disso, ela aparentemente pensou que eu já tinha desligado e disse à sua filha: "Meu Deus, ela tem a voz mais agradável." Fiquei sorrindo durante o resto do dia e aproveitei muito mais o trabalho durante o resto da semana. Meu melhor amigo na época estava me pregando uma partida de 1 ano na escola média, quando eu era estúpido demais para conhecer melhor. Ela afirmava ter um irmão que tinha me visto no campus e tinha um fraquinho por mim. Ela fazia uma impressão de voz muito convincente de um cara e tirava o telefone do irmão quando eu telefonava às vezes. Ela vivia com seus avós, enquanto seus outros irmãos, 2 irmãs que eram reais e o irmão que não era real, viviam com sua mãe. Então quando fui visitá-la, nunca ouvi e nunca suspeitei de nada. Um dia eu estava conversando com este irmão falso e ela estava começando a ficar um pouco íntimo. Eu era um romântico. O que posso dizer? Ela tentou terminar abruptamente o telefonema, e pensou que eu tinha feito quando ouvi meu melhor amigo dizer. Isso foi por pouco. Ela quase me pegou. Procedi para corrigi-la e não falei com ela durante meses. Mais tarde, devido a outros eventos em que não vou entrar, suspeitei que ela era uma lésbica que realmente tinha um fraquinho por mim e estava em negação. Não sei onde ela está agora e já faz anos que não tenho notícias dela. Não é muito louco, mas meus avós sempre me ligavam de 2 telefones diferentes em casa para que todos pudéssemos conversar. Quando eles recebiam meu correio de voz e deixavam uma mensagem, em vez de desligar, eles falavam uns com os outros. Normalmente coisas bobas como que é para o jantar e coisas assim, mas sempre me faziam sorrir. Quem me dera que houvesse uma maneira de mantê-las na época.